A Polícia Federal busca imagens e avalia quebra de sigilo de quem visitou o ex-presidente Jair Bolsonaro na Embaixada da Hungria. A apuração é da analista Débora Bergamasco. A Polícia Federal tem encontrado dificuldade para entender a rotina de Jair Bolsonaro nos 2 dias que passou na Embaixada da Hungria. Os principais obstáculos estão relacionados ao fato de que a embaixada é inviolável. Ou seja, a Polícia Federal não pode solicitar imagens das câmeras de segurança de dentro da representação húngara, tampouco quebrar o sigilo de equipamentos internos. A Polícia Federal também avalia como imprescindível ouvir o embaixador da Hungria no Brasil, mas não pode intimá-lo. Uma alternativa seria enviar um questionário detalhado ao Ministério das Relações Exteriores com perguntas ao embaixador. Vamos ao debate. Zé, a oposição diz que a Polícia Federal, ao avançar no caso, pode provocar um mal-estar entre o Brasil e a Hungria. Concorda? Não. Isso é muito comum em situações em que pessoas buscam asilo nas embaixadas. Nós tivemos um caso, por exemplo, na Bolívia, em que um senador buscou asilo na embaixada brasileira e a polícia boliviana ficou cercando a embaixada e analisando situações. Outros casos do mundo, como o do Assange e outros mais, Assange, acabam determinando esse tipo de situação por força das autoridades policiais. O Brasil não está fazendo nada indevido. Há uma investigação sobre se Jair Bolsonaro teria ou não buscado asilo, ou estaria tentando se fugir de uma eventual ordem judicial que determinasse sua prisão. Qual a importância disto? A importância disto há um inquérito contra ele, está sendo investigado, teve medidas cautelares contra ele e naquele momento, talvez receoso de uma prisão, ele vai à embaixada e passa 2 dias. Isso qualificaria uma obstrução à justiça e outras hipóteses que, porventura, possam se configurar como delituosas. Dentro desse contexto, a Polícia Federal tem o dever, sim, de investigar tudo o que pode. O que não pode fazer? Requisitar os vídeos, porque a embaixada tem imunidade diplomática, o embaixador pode se furtar a responder. Nada disso pode efetivamente ser feito pela Polícia Federal. Mas investigar as circunstâncias, avaliar o que ele conversou, os filmes que possam estar colocando no entorno da embaixada para verificar se tem autoridades que entraram lá e que travaram contato com ele para justificar o que ele disse, realmente a Polícia Federal tem que fazer isso. Por quê? Porque isso exige investigação. Agora, vamos ser sinceros, eu acho que não, a impressão que tenho, vamos ver se os fatos me dizem que não, é que não vão encontrar nenhuma autoridade entrando lá, vai se encontrar Jair Bolsonaro lá com uma desculpa. Me parece absolutamente esfarrapada de que ele foi conversar com autoridades lá dentro, quando só existiu um embaixador de autoridade, ficou 2 dias lá, fazendo o quê? Aí as evidências parecem mostrar cada vez mais que ele estava buscando, em si, uma proteção contra eventual ordem de prisão. E quais as consequências disso? São 2. A primeira delas é se pode haver a prisão preventiva ou não. Cabe ao ministro Alexandre de Moraes avaliar se os pressupostos da preventiva estão postos ou não. Vamos imaginar que não haja prisão preventiva ou que haja. Independentemente disso, esse inquérito vai ser concluído e vai ser levado ao Ministério Público Federal. E então, o Ministério Público Federal vai avaliar a situação. Se não se esclarecer e permanecer esse conjunto de evidências, esclarecer o quê? Quais foram as autoridades com que ele conversou lá dentro, aí certamente haverá, acredito eu, uma denúncia contra Jair Bolsonaro pelos crimes, dentre os quais de obstrução da justiça. Por que uma denúncia? Não seria necessário prova, neste caso, contundente e cabal? Vejam, a denúncia, ela sofre uma situação diferenciada do ponto de vista jurídico daquela que existe no Estado de Direito para a condenação criminal final. Ou seja, a denúncia ela é pautada pelo indúbio pro societate. Se não fica esclarecido quais são as autoridades que estão lá dentro, que estavam lá dentro mantendo contato com ele, se não fica esclarecido efetivamente qual a razão da sua permanência, as evidências todas vão ensejar na pior das hipóteses, uma dúvida. E a dúvida dá ensejo à denúncia. Aí caberá a Bolsonaro exercer o contraditório e ampla defesa, provando o que efetivamente fez lá durante esses 2 dias. Não é confortável a situação de Jair Bolsonaro. Caio, essas investigações podem provocar uma crise entre o Brasil e a Hungria? Leandro, olá, doutor Zé Eduardo, saudações à nossa audiência. Eu creio que não, na verdade, cada um aqui no seu papel. Uma coisa que eu estranho é que partes do pressuposto de não cooperação
né, da embaixada húngara. Né, tem aquela velha máxima, perguntar não ofende, esse poderia muito bem ser o caso. Né? Então, simplesmente porque o embaixador não pode ser intimado ou você não pode realizar uma busca e apreensão, né, nas câmeras, né, no sistema de segurança, de repente a alternativa seria questionar simplesmente e aguardar a resposta. Uma outra via também para a Polícia Federal seria ir direto à fonte, né, da informação, o New York Times. Vamos lembrar que esses são dados sigilosos que foram vazados, né, pela imprensa internacional. Isso, inclusive, ensejou a demissão, né, de um pessoal lá na Embaixada Húngara. Né? Agora, uma coisa muito importante frisar, essa visita do Jair Bolsonaro à embaixada, né, o seu pernoite na embaixada, embora atípico, não é ilegal. Portanto, não há que se falar aqui, como bem disse o Zé Eduardo Cardoso, em obstrução de justiça, né, porque o ato em si ele é lícito, especialmente na vigência de outras medidas cautelares que não foram desrespeitadas. Portanto, ele estava aí em regular exercício de direito e não há que se falar aí em qualquer prática delituosa por parte do ex-presidente. Tá? Isso é um ponto. O outro é o seguinte, como eu sempre coloquei aqui, um dos pressupostos aí da prisão preventiva é o quê? Né? Isso para assegurar a aplicação da lei penal. É a prova de existência do crime. E eu já disse aqui mais de uma vez, mas eu faço questão de reiterar, porque são dois tipos penais, né, pelos quais Jair Bolsonaro é investigado: a abolição do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Eu vou ler o tipo: tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Nenhum poder constitucional restou prejudicado, restrito, né, ou, enfim, coagido. E, além disso, não houve ameaça, né, não houve coação moral e também não houve violência, não houve coação física. Da mesma forma que golpe de Estado, tentar depor por meio de violência ou grave ameaça o governo legitimamente constituído. Então, qual que é a dificuldade que a Polícia Federal está enfrentando, né, para fazer a sua tese se encaixar à realidade dos fatos? Primeiro, não houve violência nem grave ameaça, então o tipo não se aperfeiçoou. E, além disso, né, o crime ele fala em tentativa, certo? Então você tem os atos preparatórios, né? Na verdade você tem a cogitação, a ideação, os atos preparatórios e você tem finalmente a execução. A tentativa se dá na execução. E é muito controverso afirmar que minutas apócrifas, mensagens de WhatsApp ou reuniões com autoridades, reuniões de consulta sobre institutos jurídicos, como, né, a gente pode extrair dos depoimentos, né, dos militares à Polícia Federal, é muito difícil caracterizar isso como execução, é uma verdadeira forçação de barra. Então você não tem o tipo penal aperfeiçoado e você não tem a execução em prática. Então, eu acho que essas investigações laterais sobre o que ele estava fazendo na Embaixada da Hungria, isso daí perde um pouco de relevância, realmente, porque não está sendo atacado, do ponto de vista da tese da Polícia Federal, o cerne da questão, que é o quê? A autoria e a materialidade dos supostos delitos. Então, com quem ele se encontrou, com quem ele não se encontrou, desde que ele não tenha desrespeitado as medidas cautelares, né? E vamos lembrar, né, uma vez que foram decretadas aí a busca e apreensão e tal, houve um descasamento entre essa visita à embaixada, né, e as ações. Portanto, é muito difícil sustentar que havia aí uma intenção de obstruir a justiça. Isso daí, mais uma vez, a gente está totalmente no campo das hipóteses, das conjecturas, das ilações, e isso não condiz com as boas práticas do direito penal. Zé, quebrar sigilo de pessoas que visitaram Jair Bolsonaro na embaixada é uma medida extrema? Não, eu acho absolutamente razoável uma investigação. E, aliás, se você me permite, Leandro, eu queria fazer algumas ponderações sobre os pontos que o Caio levantou. Primeiro, de fato, dormir na casa de alguém não é algo ilícito por si. Por exemplo, se eu fosse hoje dormir na casa do Caio, as pessoas iriam achar estranho, mas ilícito não.
a menos que ele fosse Zé, mas não é legal. Não é legal. Mas se o Caio fosse embaixador, se ele morasse numa embaixada, se ele tivesse imunidade diplomática e se eu estivesse sendo investigado e com meu passaporte cassado, seria absolutamente legítimo que as pessoas falassem: opa, será que ele não está querendo fugir de uma eventual prisão? É isso que está se investigando, por suposto. 2, a embaixada até agora não falou nada. Pode ser que fale. Bastaria que a embaixada viesse a público, soltasse uma nota e dizer: olha, Jair Bolsonaro esteve lá com fulano, ciclano, beltrano, etc. Não. A embaixada mantém um silêncio que eu chamaria de eloquente. Claro? Então, esse silêncio eloquente nos leva a crer, a deduzir, que o embaixador Murilo não vai falar absolutamente nada, até porque talvez não tenha o que dizer sobre os fatos se realmente Jair Bolsonaro foi lá buscar asilo. 3º, New York Times não vai adiantar nada. Por quê? Porque o New York Times se guarnece através de um resguardo constitucional, que isso no Brasil também, do sigilo da fonte. Ele fala: olha, nada a esclarecer, leia o meu jornal e pronto. Então, diante desse quadro, resta uma última observação. Mas não houve golpe de Estado, etc. Eu não vou entrar nessa polêmica, embora, a meu ver, esteja caracterizado que houve uma tentativa de golpe de Estado. Não. Pode até imaginar que não existisse o golpe de Estado, mas o fato de ele tentar se furtar da justiça, mesmo que improcedente o inquérito original, qualificaria um outro delito, independente daquele, que é a obstrução de justiça. Porque ele poderia estar sendo injustiçado, o inquérito poderia ser arquivado, etc. São coisas independentes. A obstrução de justiça é um delito que independe do apurado naquele inquérito. Então, veja, dizer que, olha, não houve golpe de Estado, não houve tentativa, eu acho que houve, já sustentei aqui várias vezes, por todas as evidências são colocadas. Mas isso não afasta a possível configuração de outro delito, que é o delito de obstrução da justiça ou outros que, porventura, possam ser colocados aqui. Então, por esta razão, eu volto a insistir, Jair Bolsonaro não está numa situação confortável. Ele não disse com quem que ele se encontrou lá dentro, até porque, se ele disser que se encontrou com a B, e as pessoas não estavam no Brasil, vai se imaginar que ele teve algum contato mediúnico, interterrestre com essas pessoas, não? Ou seja, o que ele vai dizer? Eu acho que ele não tem o que dizer. Como embaixador húngaro também não vai dizer nada, porque se quisesse sair desta confusão, já tinha soltado uma nota esclarecendo com que ele esteve lá. Né? Não, ele veio apenas participar de um jantar em que ele foi comer uma comida típica húngara. Pois bem, fica 2 noites lá dormindo para comer um jantar. O que é isso? Então, ou seja, a história é totalmente inverossímil e vou lhe dizer francamente, não é confortável a situação do inquérito que estamos tratando. Como também eu não creio que seja confortável a situação de Jair Bolsonaro nos outros inquéritos sobre tentativa de golpe de Estado, que, a meu ver, estão atestados. Mas uma coisa não está umbilicalmente ligada à outra. Tem relação fática, mas são apurações independentes que ensejarão processos criminais independentes. Caio, a quebra de sigilo de pessoas que visitaram Jair Bolsonaro é uma medida extrema porque envolve terceiros que não são investigados? Olha, seria naturalmente uma medida extrema, mas uma medida absolutamente alinhada com os excessos policialescos do inquérito das milícias digitais, que até segundo a advocacia criminal militante alinhada à esquerda, né, pratica expedientes que não se viam, aspas, desde a ditadura militar, caracterizando inclusive, né, uma suposta ditadura do judiciário. As palavras aí do Dr. Maris, que eu apenas reproduzo para efeito jornalístico. Agora, em primeiro lugar também é preciso colocar, Zé, sempre muito bem-vindo à minha casa. Eu só não garanto o goulash húngaro, pode pernoitar também, por mais atípico que seja, né? Não tem problema nenhum. Mas, de novo, eu insisto na questão do tipo penal e de como ele se aperfeiçoa, porque uma coisa depende da outra. O que eu quero dizer com isso? Para que serve essa investigação lateral sobre quem esteve ou quem não esteve na embaixada? Para provar uma potencial obstrução de justiça, que, aliás, seria necessário, como não houve a obstrução per se, seria necessário provar a intenção da obstrução de justiça. Assim, é uma prova super complexa. Agora, isso só faria sentido, né, se houvesse, da parte do Jair Bolsonaro, o receio da prisão.
E teve o argumento, eu achei que foi um argumento muito bem colocado aí pela defesa, eu até retomei aqui. Ele disse o seguinte: olha, a defesa, diante da ausência de preocupação com a prisão preventiva, é ilógico sugerir que a visita do peticionário, no caso o Bolsonaro à embaixada de um país estrangeiro, fosse um pedido de asilo ou uma tentativa de fuga. Por que isso? Aí ele explica. A própria imposição das recentes medidas cautelares tornava essa suposição altamente improvável e infundada. Então, ele destaca aqui que nunca houve intenção de evadir-se das autoridades legais ou obstruir de qualquer forma a aplicação da lei penal. Então, qual que é a lógica aqui desse argumento? É o seguinte, olha, já havia sido decretadas outras medidas cautelares. Portanto, não estava no horizonte, do investigado a prisão preventiva. E, se não me engano, isso se deu 4 dias depois da busca e apreensão, esse tipo de coisa. Então, também seria uma coisa ilógica, porque se ele tivesse, aí vamos supor que ele estivesse sobressaltado com medo da decretação da prisão preventiva, ele estaria na embaixada até agora, se o caso fosse realmente pedir um asilo político. Então, eu acho assim, de fato, a visita é atípica, nós não conhecemos os pormenores da história, as reais intenções do Bolsonaro, da Embaixada da Hungria, mas daí a fazer um pulo, afirmar que isso foi uma tentativa de obstrução de justiça e usar isso como pretexto para uma prisão preventiva é um salto muito grande, na minha opinião.